Olá, meu querido, minha querida, abençoados do Senhor. Mais uma vez estamos juntos com alegria, no mesmo propósito. Continuamos separados fisicamente, mas juntos no amor do Pai. Há uma ambientação, há todo um clima que é preparado para nós, e esse clima ele tem dois objetivos. Um de separar, outro de aglutinar. E nós só podemos nos aglutinar, nós só podemos estar juntos de fato, quando o nosso propósito, o propósito do seu coração, o propósito do meu coração, está coadunado, está conectado com o propósito do Pai. E o propósito do Pai é que estejamos juntos, abençoando um ao outro. Porque você me abençoa quando você dá o seu feedback, você dá o seu retorno, quando você dá um joinha lá no canal, quando você dá um positivo, quando você aponta a sua presença, quando você se conecta e aponta a sua presença. Então, nesse tempo, você alegra o meu coração. E eu posso perceber que o nosso trabalho, a nossa intenção, não é à toa, não está aqui por acaso. Temos sempre um propósito. Porque eu sei que tem a sua relevância, tem o seu momento, mas eu me preparo, nos preparamos aqui para levar até você essa palavra e trazer uma meditação, uma reflexão, a bênção do Senhor, mas também é importante que você dê aí o seu retorno. E eu fico muito feliz, tenho ficado feliz a cada semana com aquilo que eu tenho visto, com aquilo que eu tenho ouvido. Os nossos retornos têm sido bons. Fico feliz de saber que, às vezes, embora tenha um só like lá no canal, lá na mãozinha, mas depois fico sabendo que tem 4, 5 pessoas juntas no mesmo ambiente assistindo. Então eu multiplico e eu tenho mais ou menos uma ideia de quantas pessoas estão participando. Louva a Deus pela tua vida, louva a Deus pela tua casa, louva a Deus pela tua família, louva a Deus por esse tempo de companheirismo, louva a Deus por você que é da comunidade Monte Sião e por você que não é da nossa comunidade. Louva a Deus por você que conhece, caminha junto, corre junto e por você que ainda não nos conhece. Aliás, eu quero aproveitar e dizer que eu estou com uma expectativa grande para, assim que passar esse tempo, essa quarentena, essa epidemia, possamos estar juntos. Eu quero conhecer alguns e vou conhecer alguns que eu não conheço, vou abraçar uma porção de outros e aqueles mais chegados será realmente um abraço, um tempo muito fraterno, muito gostoso, com muita celebração. E é nesse propósito, querido, é nesse propósito de celebrarmos juntos que eu quero mais uma vez trazer a palavra do Senhor até o seu coração, até a sua alma, até o seu espírito, fortalecendo você no seu racional, no seu emocional e também no seu espiritual. Eu sempre peço a Deus, busco a orientação do Senhor para que a palavra seja passada por mim como se eu fosse apenas um canudinho, um tubo. Mas que a palavra venha dele direto e chegue até você e cause um impacto e cause a diferença e alcance o propósito que o Pai tem na sua vida. Por isso eu quero mais uma vez fazer uma declaração diante do Senhor. Eu quero declarar que esse tempo que estivermos juntos aqui será um tempo onde o Espírito Santo do Senhor, onde Ruach HaKodesh estará dirigindo, orientando a nossa vida, a minha vida, a sua vida, a vida de todos aqueles que estão envolvidos nesse tempo. Há muitas pessoas nesse propósito agora, não somente pessoal do louvor, não somente os intercessores, outros queridos estão envolvidos para que tudo aconteça e tudo concorra para o bem, mas há a ação do Espírito Santo e eu estou declarando que dedico esse tempo, ofereço esse tempo e peço a intervenção dele, peço a presença dele aqui, nesse tempo, para que possamos funcionar de acordo com o propósito do Pai Eterno. Que haja graça, haja alegria, haja contentamento, haja prazer, haja bênção, haja shalom sobre a tua vida. Não importa exatamente o que você esteja vivendo nesse tempo, eu sei como é que eu estou. E eu peço diante do Senhor que funcione assim. Assim como hoje, desde pela manhã, tenho sentido no meu coração, na minha alma, uma alegria muito grande, efervescente. Eu quero que seja assim também com você, aí onde você está, recebendo esta palavra. Você que assiste agora, você que acompanha agora, você que vai assistir depois, não tem problema algum. Eu
solicito, peço e declaro a presença do Senhor sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus bens, sobre os teus negócios, sobre o teu trabalho. Que as tuas mãos sejam fortalecidas, que os teus braços sejam fortalecidos, que as tuas pernas e os teus pés, que o teu coração, mesmo que esteja vacilante agora, ao final dessa palavra, ao final dessa ministração, seja um coração forte, um coração com temor diante do Senhor e com força, com energia para você se levantar e cumprir o propósito do Senhor. Que seja assim, em nome do Senhor Yeshua HaMashiach, em nome do Senhor Jesus Cristo, na tua vida. Amém e amém. Queridos, eu quero compartilhar com você hoje um pensamento que tem ocupado a minha mente, o meu coração, a minha alma nesses últimos dias. A palavra, eu começo, e como é meu costume, eu vou estar andando pela palavra, vou estar citando alguns textos, e eu quero começar com um texto que está no livro de Atos, capítulo 26. Atos, capítulo 26, versos 16, que diz assim: levante-se e fique em pé. Eu apareci a você para o escolher como meu servo, a fim de que conte aos outros o que você viu hoje e anuncie o que vou mostrar depois disto. É o Senhor falando a Paulo, exatamente nesse contexto, e a partir desse texto, a partir desse versículo, eu quero destacar 3 propósitos. Primeiro, Deus, ele diz para Paulo, o Senhor diz para Paulo, o Espírito do Senhor fala com Paulo e diz para Paulo, inclusive parece uma redundância, mas não é, querido. Deus é um Deus de propósito, Deus é um Deus de processos. E ele não diz simplesmente levante-se. Porque e se eu imaginar um homem deitado, um homem caído, um homem largado, levantar, ele pode se sentar. Mas o que o Senhor está falando aqui, levante-se e fique em pé. Há um ordenamento, há uma ordenação, há um propósito muito definido. Levante-se e fique em pé. O Senhor fala para você agora também, porque o Senhor tem falado comigo. Não é tempo de ficar sentado. Se estivesse deitado, levantar e ficar sentado. Não, é tempo de se levantar e ficar em pé. E o Senhor fala para Paulo: levante-se, fique em pé. Eu apareci a você com um propósito. Primeiro, para escolher você como meu servo. Querido, muitas vezes nós não entendemos os propósitos de Deus. Muitas vezes nós queremos a coisa pronta. Como se as coisas com Deus, o altar da graça do Senhor, fosse como aquela banca do pasteleiro. Você sabe o que eu estou dizendo. Você chega lá no meio de uma multidão, a banca de pastel que eu costumo frequentar, não esses dias por causa da quarentena, mas há uma banca de pastel aqui próximo, uma feira livre de sexta-feira, e eu sempre vou lá e está sempre com muita gente em volta, de todos os lados. Dos 4 lados da banca, 3 deles estão ocupados por muitas pessoas, e às vezes tem que levantar a mão e pedir por cima. Eu sou uma pessoa que já conheço o pessoal da banca, eu só levanto a mão, dou um sinal e falo de sempre. E lá vem daqui a pouco o meu pastel. Mas na verdade eu nunca me preocupei como é que é preparado um pastel. Qual é o processo do pastel? Eu tenho uma ideia. E assim fazemos muitas vezes com Deus. Temos uma ideia, temos um conceito, mas nós não paramos para pensar qual é o propósito dele. Não é aquele propósito geral que envolve todos, aquele propósito que me alcança, que diz respeito à minha vida, à minha existência, ao meu funcionamento. E o Senhor fala com Paulo exatamente assim: eu apareci a você para te escolher como meu servo. Eu tenho uma boa palavra para você. Você também foi escolhido para ser servo do Senhor. Porque o servo tem uma função. E eu não vou entrar nos detalhes dessa função agora. Mas você foi escolhido para ser servo, ou seja, para servir. Paulo, com todo o seu conhecimento, com toda a sua experiência de vida, com todo o seu relacionamento, ele era de família nobre, antes de ser apóstolo, e continuou sendo um homem nobre, mas diante do Senhor com um propósito, e ele diz: eu te escolhi para ser meu servo. Ou seja, o Senhor teve um encontro com Paulo, falou com ele, e numa linguagem bem simples, é como se ele tivesse colocado uma etiqueta nele: a partir de agora você é meu servo.
meu servo. Eu te escolhi. Eu decidi aparecer para você, eu decidi falar com você. Eu quero que você pense comigo hoje assim, porque eu vou caminhar dentro desse pensamento. Coloque-se de pé, levante-se, eu vou falar contigo. E foi nesse pensamento, nessa ideia que eu caminhei por alguns textos da palavra. Eu te escolhi para que você seja meu servo. Eu falei contigo, era meu propósito, falar contigo e te dar uma comissão, te comissionar. A fim de que, primeiro, ou seja, segundo aspecto na verdade, você conte aos outros o que você viu hoje. Paulo, a Bíblia diz que aquele que era perseguidor tornou-se um perseguido. Paulo teve a vida dele totalmente transformada, sabe quando? Quando ele ouviu a voz do Senhor. Levante-se, fique em pé, porque eu vou falar com você. A vida dele, como a vida de outros tantos, foi mudada a partir de aí. O itinerário de Paulo, a intenção, o propósito natural de Paulo foi mudado. Assim como o meu propósito, como o seu propósito também foi mudado. E se você não percebeu essa mudança, eu quero que você hoje, na ministração do Espírito Santo do Senhor, você tenha essa sensibilidade e depois a percepção e depois a consciência de que você foi chamado pelo Senhor com um propósito. E os propósitos do Senhor, queridos, são diversos. No domingo passado eu estava conversando com algumas pessoas e uma dessas pessoas me perguntou sobre essa questão da liberação dos dons espirituais. Como é que ele podia de fato saber qual era o verdadeiro dom dele? Eu disse, primeiro você precisa compreender que os dons são presentes de Deus, são presentes do Senhor. Ele dá, segundo a palavra diz que Ele dá, Ele distribui a cada um conforme o propósito dEle, para um fim proveitoso. Ou seja, Ele não dá dom para ninguém por acaso. Ele não dá dom para ninguém como se fosse assim um prêmio de consolação. Não, Ele nunca faz isso. Quando Ele concede dons aos homens, como diz a palavra, dons aos homens, Ele concede. Dons aos homens, Ele concede com propósito. Concede com propósito. Ele chama Paulo e diz, eu escolhi você. Ou seja, é minha intenção, é meu propósito. A fim de que você conte aos outros o que você viu hoje. Querido, há um momento muito pontual entre o encontro de Deus com você e a sua consciência para você falar aos outros, notificar aos outros, proclamar aos outros o que você viu hoje. Viu nesse tempo com Deus. Eu não sei como foi o tempo da sua conversão. Alguns não conseguem contar essa mudança de vida, essa mudança de quadro, essa mudança de propósito. Alguns nem se lembram quando, na verdade, entregaram sua vida para Jesus, quando foi selado pelo Espírito Santo da promessa. Alguns não sabem, alguns não se lembram. Se eu fosse contar mais uma vez para você, você ia descobrir aqui, ou você ia relembrar que tudo isso na minha vida pessoal começou entre os 8 e 9 anos de vida. Estou com 67. Entre os 8 e 9 anos eu tive a minha experiência espiritual. E você vai me dizer, mas o que é que pode uma criança de 8 anos, 9 anos entender dessas coisas? Bom, uma criança de 8 e 9 anos entende muita coisa. No meu tempo não tinha videogame, nem dos primeiros modelos, porque os primeiros modelos de videogame surgiram quando os meus filhos já eram quase adolescentes. Então no meu tempo não tinha bolinha de gude, tinha peão, tinha bola de capotão, tinha pipa, não tinha pipa, tinha quadrado, tinha balão, naquele tempo não era proibido soltar balão, mas eu compreendi que havia um destino na minha vida, havia um propósito de Deus na minha vida, na minha existência, que eu não estava aqui nesse mundo com 8 anos, quase 9 anos, que havia um propósito. É claro que eu não entendia dessa forma, mas eu sabia que não era para eu continuar daquele jeito, naquele caminho que eu andava, porque ali ia me levar para um lugar que não era. E só a ideia, só o nome do lugar e aquilo que eu ouvia já me dava arrepios. Eu não quero ir para esse lugar, eu quero ir para o céu. E eu fiz a minha decisão. Minha vida mudou, porque uma série de coisas na minha vida, hoje eu olho para trás e falo assim, meu Deus, se eu não tivesse tomado uma decisão ao lado de Cristo, ao lado da sua palavra,
como teria sido a minha vida? Eu que por 2 vezes já fui desenganado da medicina e uma terceira corri um risco de morte, mas numa situação de cirurgia, o que seria de mim se eu não tivesse uma aliança com Deus? Se eu não tivesse uma aliança com o Pai Eterno? Se não tivesse sobre mim a marca do Cordeiro, do sangue do Cordeiro? Então pensa na sua vida. Você pode fazer isso aí rapidinho. Pensa no seu encontro com Deus. Pensa na marca que isso fez na sua existência. E se você tiver consciência clara disto, você tem uma história para contar. E é isso que ele falou para o apóstolo, que não era apóstolo ainda, mas ele falou para aquele homem, Paulo. Uma das coisas que ele queria, a primeira coisa que ele queria, era que ele tivesse a consciência que ele era servo. Agora ele era servo, não era mais senhor, não era mais perseguidor, não era mais um dos juízes, membro do Sinédrio, não. Que aquela questão dele ter autoridade, carta para prender e para matar, não era nada. Porque agora ele seria um porta-voz da mensagem do Evangelho Redentor, do Evangelho Libertador. E por último, nessa chamada de Paulo, o Senhor deixa bem claro o seu propósito. Anunciar aquilo que viria. Ou seja, iria acontecer uma ação, um mover profético na vida do Paulo. Haveria de acontecer um tempo profético, porque ele ia falar, mas ele também ia agir em função daquilo que agora era a sua nova vida, uma vida com Jesus. Eu penso da seguinte maneira, o nosso relacionamento, o meu e seu relacionamento com o Pai Eterno e com a sua palavra, determina de forma enfática, não deixa dúvidas, a respeito de quem somos e a respeito do que fazemos. De outra maneira de falar, determina o que eu penso, o que você pensa, como é que eu ajo, como é que você age. Esse relacionamento com o Pai e com a sua palavra determina quem eu sou, porque eu tenho consciência de quem eu sou. Eu não sou um qualquer. Não estou falando naquele sentido da prepotência, da arrogância, não, eu sou especial porque eu sou... Não, eu não sou o rei da cocada preta, nem da branca. Não sou rei de cocada. Eu sou apenas e tão somente um filho amado. Amo a canção do Fernandinho, quando ele traz aquela melodia para nós. Já não sou mais escravo do medo. Por quê? Sou filho de Deus. Eu sei quem eu sou. Sou filho de Deus. Se Ele é meu Pai, todas as promessas dele para mim são reais. Ele não falha. Ele não falha. Ele não falha. Eu posso até falhar. E sabe o que Paulo fala numa das suas cartas? Ele continua fiel mesmo quando eu sou infiel. Não é para que eu seja infiel. Porque se eu for infiel, eu estou quebrando a aliança com Ele. Mas se acontece algo, eu preciso entender que Ele é poderoso para retribuir segundo, não a minha iniquidade, mas segundo a misericórdia dEle. Eu posso até cair. Diz a palavra que o homem pode cair 7 vezes, mas o Senhor o levanta. Sempre, sempre, sempre. Sempre a mão do Senhor vai estar estendida. Então, esse relacionamento com Ele, com a sua palavra, determina quem eu sou, o que eu penso e como eu ajo. Aquilo que você anda fazendo é resultado daquilo que você anda pensando. Você pode até não ter consciência dos seus pensamentos, porque às vezes temos pensamentos, temos conteúdos que nós não paramos para pensar por quê. Simplesmente pensamos, simplesmente sentimos, simplesmente fazemos. E eu quero que você pense sempre nesse processo. O que é que alimenta este pensamento? O que é que alimenta este sentimento? Se for a palavra, amém, glória a Deus, aleluia. Mas se for conceitos de homens, filosofias, conceitos que são passados na televisão de moralidade, de cultura, enfim, está tudo errado, querido. Se você não estiver alinhado com a palavra do Senhor, você corre um risco tremendo. De errar o caminho, se perder, morrer, ser destruído. Porque não é a cultura do homem que vai determinar a sua vitória. Pelo contrário, a cultura humana, enquanto cultura humana,
ela está moldada por esse mundo. Não é hoje, sempre foi assim. Paulo escreveu aos Romanos e diz assim, capítulo 12, ele diz assim: não vos conformeis com este mundo. Não vos conformeis, ou seja, você não vai tomar a forma, o jeito da cultura deste mundo, da filosofia deste mundo, do pensamento deste mundo. Não. Hoje eu estava ouvindo algumas canções, chegou até mim um arquivo com canções para alimentar a alma. E eu fui ouvir. Eu sabia que era gospel. Eu fui ouvir. Na terceira canção, eu não sabia se eu ria ou se eu chorava. Era um hino, porque se chamava hino, antigamente se chamava, algumas igrejas, algumas denominações ainda chamam de hino. Era hino lá da década de 60, 70. Eu estava saindo da adolescência, eu cantava no coral da igreja. E eu não sabia se eu chorava ou se eu ria. Porque a maioria da letra daquela canção, até hoje não tem muito sentido. Mas era um canto que nós cantávamos com emoção. Era o contexto. Hoje a gente canta outra canção, outras canções. Hoje a gente canta tipo assim: meu orgulho me afastou do jardim, mas a tua bondade me levou de volta. Hoje a gente canta: esta casa é tua. É tua. Está dizendo o quê? Que existe uma estrutura, existe uma porta, existe uma chave, só que isso não é meu, é dele. Eu entreguei tudo para ele. Se você não pensar assim, querido, você nunca vai ter esse relacionamento com Deus mais estreito. Portanto, você não vai compreender as coisas do mundo. Porque se você não tiver um estreitamento de pensamento, descobrir os propósitos do Pai, você não vai entender o que está acontecendo à sua volta no dia a dia. Não tem como. Sabe por quê? Porque a nossa bússola, o nosso GPS é a palavra. O nosso referencial é esta palavra. Não é a palavra do homem, seja ele quem for, papa, presidente, governador, não é. O nosso referencial é a palavra do Senhor. Então quero repetir um conceito e avançar. Nosso relacionamento com o Pai Eterno, o meu e o seu relacionamento com o Pai Eterno e com a sua palavra, determina, em última análise, quem sou e o que faço, o que penso e como me comporto. Se você vê alguma incoerência, ou se você olha a vida de alguém e acha que ele está... Você olha, eu queria ter fé como aquele, eu queria ter um relacionamento como aquele, eu queria saber como aquele. O fator determinante, o ponto de referência, é o seu relacionamento com o Pai e com a sua palavra. Quero dar alguns exemplos. Lá em Ezequiel, capítulo 2, verso 1 e 2, lá do profeta Ezequiel, diz assim: e disse-me, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito do Senhor, enquanto ele falava comigo, e me pus em pé e ouvi o que ele me falava. Querido, é outro texto riquíssimo, que tem a mesma ideia, o mesmo pensamento. É por isso que estou trabalhando nesse texto. Porque lá com Paulo, o Senhor disse para ele, o Espírito do Senhor disse: levante-se e fique em pé. E aí passou o propósito. Aqui, o Senhor está falando para Ezequiel. Repito, capítulo 2, versos 1 e 2. Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. E enquanto o Senhor falava com Ezequiel, olha que coisa maravilhosa, querido, ele não estava num culto onde havia manifestação de dons, batismo com o Espírito Santo, derramamento de dons, não. O Senhor falava com ele, não tinha outras pessoas por perto.
O Senhor falava com ele e disse para ele: você precisa estar em pé. Eu vou falar com você. E enquanto o Senhor começou a falar, diz que o Espírito do Senhor entrou nele. E ele ouviu. Ele não escutou apenas, ele ouviu o que o Senhor lhe falava. Ezequiel interagiu com o Espírito do Senhor. E aquele que não era, agora ele é um profeta, porque há um chamado. Se você estudar a história dos grandes homens de Deus, você vai encontrar sempre que tem esse momento, esse encontro. Alguém pode me perguntar, mas por que Deus quer falar tanto assim? Por que sempre Deus falou tanto assim? Por que Deus tem essa coisa de buscar o homem para falar com ele? Bom, eu não sei exatamente por que Deus quer falar. Porque para mim, Deus é um Deus de comunhão. É um Deus de relacionamento. Ele é um pai que tem filhos. Ele quer falar com os filhos, como todo pai quer falar com o filho. O pai que ama o filho. Ele quer falar com o filho, porque ele tem propósito. E os propósitos, eu repito, são diversos. Por exemplo, Deus se revelou a Noé. Deus falou com Noé. Você conhece a história? A arca, os animais, aquela coisa toda. Não, mas muito antes que isso. Aliás, Deus nem falou disso necessariamente com Noé. Mas quando Deus falou com Noé, ele revelou o seu plano de juízo e de salvação. O plano de Deus, querido, nunca é A e não tem B. Nunca é uma coisa só. O plano de Deus, eu diria assim, é sempre um misto de, sabe? Como é que chamava aquele doce de 2 em 1? Sabe? Aquele doce gostoso de 2 em 1. Então, quando ele fala com Noé, ele fala do juízo e da salvação. Ao mesmo tempo que ele fala, olha, a maldade, a iniquidade da humanidade, do povo, da população, chegou a um ponto que não dá mais, e eu vou destruir. Ele diz, mas eu tenho um plano de salvação. Só que o plano da salvação não é para esse iníquo, porque ele já teve todas as suas oportunidades. Teve todas as suas oportunidades. Mas o plano de salvação é para este. Eu olhei do céu e vi, e escolhi, nomeei, chamei você e sua casa, você e sua família. E foi assim que aconteceu. Então Deus, a Noé, Deus revela o seu plano de juízo e de salvação. Séculos à frente, não que ele não tenha falado com outro, mas séculos à frente ele vem e chama um homem, Abrão. E para Abrão Deus revela o seu plano eterno, plano divino, de criar uma nação. E fazer desta nação, deste povo, uma bênção para toda a humanidade. Novamente está incluído a mesma ideia básica de salvação que ele tinha dito a Noé. O que ele falou com José? Como é que ele se revelou a José? Ele deu sonhos a José. Ele deu sonhos a José. E deu força, deu tenacidade, deu garra para José correr atrás dos sonhos, perseguir os seus sonhos, porque atrás de cada sonho de José havia um propósito, primeiro de Deus, depois do homem. Fica comigo, se conecta comigo, não se desliga não, aqui comigo, presta atenção aqui. Para José ele deu sonhos, coragem, tenacidade para correr atrás dos sonhos, porque atrás de cada sonho havia um propósito. Você tem sonhos? Deus tem dado sonhos para você? Corra atrás. Bora, para cima. Porque atrás de cada sonho há um propósito. Queridos, eu tenho que falar. Eu sou um homem abençoado. Sou um homem muito abençoado. Não sou pouco abençoado, eu sou um homem abençoado. Ontem recebi um convite. Esses dias, sei lá. Recebi um convite para assistir uma live, onde uma das minhas filhas iria falar. Participou lá de um programa, de uma dinâmica sobre esse tempo de pandemia. Ela que exerce uma função profissional no social. E eu fui assistir. É claro que eu, como pai, orei muito. Falei, pai, dá sabedoria, dá graça, dá paz.
porque eu não sei quem vai estar lá no painel, não sei quais são as perguntas, não sei quais são as questões, mas dá graça para ela. Eu fui, assim, surpreendido em todos os sentidos, A pessoa que, e talvez você tenha visto, tenha assistido, a pessoa que estava ali encarregada de fazer a ordenação falou alguma coisa, fez uma pergunta e passou para minha filha para responder. Acho que quase que minha filha não devolve o microfone para ela, a vez para ela. Claro, estava tudo online, tudo no vídeo. E ela falou com muita propriedade sobre o tempo que vivemos, sobre discernimento e algumas alternativas. E eu me emocionei muito. É minha filha. Olha o projeto. Atrás de cada sonho tem um propósito. Eu não sei o que você pensa a respeito dos seus filhos, se você os tem. Que planos você tem? Que propósitos você tem? O que você rascunhou como legado para você se empenhar de fato, ir atrás, batalhar? E fazer deles alguém que cumpre o seu papel na história. Deus deu sonhos a José, para que José os cumprisse, os alcançasse, entendendo que atrás de cada sonho havia um propósito, ou mais de um propósito. Nesse tanto falar de Deus e de buscar homens e falar com eles, Deus falou também com Moisés. E o que ele fala para Moisés? Talvez dessa escala toda, nem me arrisco a dizer, que ele falou mais com Moisés do que ele falou com outros. Não, ele falou com Moisés o suficiente para Moisés e para os propósitos da vida de Moisés. O que ele falou para Moisés, ele não falou para Abraão. O que ele falou para Abraão, ele não falou para Moisés. Mas a Moisés, ele revela o seu poder de livramento e toda a sua capacidade de provisão. Moisés tem um relacionamento com Deus a partir do momento em que ele começou a se conectar com Deus. Para Ezequiel ele diz, levanta-te e fica em pé. Para Moisés ele diz, tira a sandália dos teus pés. Porque o lugar que você está pisando é Terra Santa. E aí ele começa. O que ele falou para Samuel? O que ele falou para Davi? O que ele falou para Josué? Estamos vivendo o ano profético de Josué. O que ele falou para Josué? O que ele falou para Davi? O que ele falou para Zacarias? O que ele falou para Paulo? Estou citando alguns notáveis aqui. Eu poderia falar assim, o que ele falou para Miqueias? Você quem? Miqueias. Não conhece Miqueias? Profeta, chamado até profeta menor. Não era no tamanho, é na extensão de ministério. O que ele falou para Naum? Abacuque você conhece. Ainda que na oliveira minta, que no pasto não tenha as ovelhas, ainda que, eu, porém, confiarei no Senhor, porque ele tinha esse conceito de que ele era servo e que o papel dele era falar o que Deus fazia ou iria fazer. Ele tinha essa coisa do profético, de anunciar, mas com muita consciência das realidades de Deus no seu tempo, no seu propósito. Você vai estudar lá esses profetas que são chamados menores, você vai entender que o tempo que eles viviam era exatamente o tempo que nós estamos vivendo. As coisas são parecidas. Embora não se falava de coronavírus, Covid-19, pandemia, quarentena, não se falava disso. Esses termos não eram conhecidos para eles, mas eles sabiam o que era faltar ovelha no curral, quando dependia de ter ovelha no curral. Eles sabiam o que era faltar azeitona na oliveira, porque dependia daquilo para fazer lá os seus produtos, para vender e para ter o seu sustento. Eles sabiam. Eles sabiam o que era ter seca demais, que matava toda a vegetação, tudo aquilo que eles tentavam plantar e não vingava.
não havia fruto. Eles sabiam que era isso. Não é só nós de século XX, século XXI. Não, eles conheciam isso de perto. E na linguagem de Abacuque, que não é diferente da linguagem de Davi, do Salmo 23, ele diz, ainda assim, confiarei no Senhor, o Deus da minha salvação. Você pode estar perguntando, se Deus sempre falou, e falou com esses homens, com essas pessoas, com essas mulheres ao longo da história, por que Ele não fala comigo? Eu tenho ouvido muita pessoa fazer essa pergunta para mim. Eu não tenho dons. Deus não fala comigo. Deus não responde minhas orações, querido. Deus deu a cada um de nós dons, a todos, sem exceção. Talvez Ele não tenha dado o dom que você quer. Pega o dom que Ele te deu. Vai trabalhar com Ele. Faça como José. José não tinha amigos entre os irmãos. José não tinha amigos entre os estranhos. Mas ele tinha um sonho. Deus deu algo para ele. O que Deus deu a você? De repente você quer fazer A, e Deus, não. Eu te chamei para ser meu servo. Servo serve. Servo obedece. Eu te chamei para. Vai cumprir seu propósito. Deus fala com você? Fala sim. É que você não ouve. A maneira dele falar, talvez não seja a maneira que você quer que ele fale. Hoje eu entrei numa live. Aliás, até aquela hora não tinha escrito nada. Eu simplesmente botei lá me conectei. Não me apresentei, não dei meu nome. E daqui a pouco o pastor está falando, ele falou, entre outros que estão conosco agora, porque à medida que ele estava falando, ele estava também apontando o nome de algumas pessoas. Eu prefiro não ficar apontando o nome de ninguém. Mas ele estava apontando alguns nomes. Daqui a pouco ele, entre outros que estão conectados conosco nesse tempo, tem o apóstolo Davi Caetano, homem de Deus, homem que eu amo, tem uma história e não sei o que. Começou. Eu falei, volta para ministrar. Eu cá comigo, né? Eu falei, vai ministrar, pastor. Toma conta da vida aí. Tem que ficar falando do nosso relacionamento. Deus deu algo para ele. Que ele cumpra. Eu não queria ser pastor. Mas estou aqui. Tentando ser um bom pastor. E você vai me fazer, por que Deus não fala comigo? Porque Deus não me dá resposta? Eu digo para você assim, na palavra está escrito assim, buscar-me-ei e me achareis. Quando? Quando você o buscar de todo o coração. Não é buscar de qualquer jeito. Não é buscar de qualquer hora. É quando você buscar de coração. Ele diz, pode me buscar, porque você vai me achar. Pode me buscar, porque você vai me achar. Ninguém estava, nenhum desses e outros que eu poderia citar aqui, o autor aos Hebreus ele faz uma lista enorme. Ninguém desses estava à toa na vida, esperando a banda passar. Não. Todos eles estavam ocupados com alguma coisa, mas tinham algo na sua vida. Tinham ouvidos para ouvir. E o Senhor falou com cada um deles, como o Senhor está falando com você hoje aqui. Querido, busca ter discernimento, sabedoria e entender o que está se passando de fato. Busca ouvir além da voz daquele que tem autoridade na área política, na área da medicina, na área da economia, na área não sei de quê. Não importa. Busca ouvir uma voz acima dessas vozes. Essas vozes podem clamar, gritar, fazer o que... Mas o Senhor fala com você de maneira que você possa ouvir. Quando Deus falou com Elias estava, sabe onde? No deserto, querendo morrer, pedindo a morte. E ao invés de ele encontrar a morte, ele teve um encontro com o anjo do Senhor. Aliás, o anjo se encontrou com ele, porque ele estava lá largado, ele queria morrer. E sabe o que o anjo diz para ele? Levanta. Pode ler o texto. Não estou forçando nada aqui não. Porque a ideia hoje é essa. Fique em pé, levante-se e o Senhor vai falar com você. Você não precisa se levantar fisicamente agora. Levanta a tua alma. Levanta o teu espírito. Ativa a sua audição, a natural e a espiritual. Deixa Deus falar com você. E o Senhor fala, o Espírito do Senhor fala, o anjo do Senhor fala com Elias e diz, levanta, come e bebe, porque eu tenho uma tarefa para ti. Querido,
Deus não fala com o homem caído, largado, abandonado, que está desistindo das coisas porque não tem propósito. Não, Ele anima o que está caído. Ele anima. Ele desafia o que está se sentindo aí, ó, sem recurso, sem valor, sem vigor. Uma pessoa falou para mim esses dias que ela estava se sentindo exatamente como o Gideão, antes do encontro com o anjo, cheio de medo, cheio de pressão, vendo os recursos se acabando, se esvaindo dia a dia. E todo aquele conceito de espiritualidade da tribo que ele pertencia não estava trazendo a resposta. E é nesse contexto que o anjo do Senhor se encontra com Gideão. Talvez você esteja vivendo assim também. Meio que largado, meio que abandonado, meio que... Levanta, come deste pão, bebe desta água, porque eu tenho uma missão para você. Você tem uma tarefa. Deus sempre tem uma missão, querido, para nós. Deus sempre tem um propósito para a nossa vida, para mim e para você. Não é nós aqui, ó, nossa vida, não é nós juntos, não. Deus tem um propósito para você. Deus tem um propósito para mim. E é legal quando Ele nos junta. Por exemplo, estamos numa comunidade hoje. Comunidade Apostólica Monte Sião. Os que são membros hoje ali, estão agregados ali porque há um propósito para estarmos juntos. Porque eu preciso de você, você precisa de mim, e Deus precisa de mim e de você juntos. Ele já agregou outros no passado e vai agregar outros no futuro, porque há um propósito nisso. É por isso que tem aquela outra comunidade, aquela outra igreja, aquele outro grupo, aquele... É assim que é assim que funciona. Deus disse a Jeremias, bem diferente do que disse para Elias, Deus disse a Jeremias, levanta-te e desce à casa do oleiro, porque ali eu falarei contigo. Querido, tem texto na palavra que eu fico... Porque Deus não falou com ele já naquela hora, de imediato. Por que ele não falou, Jeremias, vem cá, quero te falar um negócio. Ó. Por que ele não fez como fez lá com Zacarias quando estava no templo? E o anjo disse para ele, ó, o Senhor ouviu as tuas orações e, embora a tua idade avançada, a tua esposa com idade avançada e estéril, mas o Senhor ouviu as tuas orações e Isabel vai engravidar. Porque ele já não falou naquela hora, naquele lugar, de bate pronto. Mas ele fala para Jeremias, levanta e desce à casa do oleiro. A casa do oleiro não era assim, ó, desce do primeiro andar do sobrado e vai lá embaixo. Não, era distante. E diz que Jeremias foi. E o Senhor falou com ele lá. E falou como? Através de uma situação de vida, de um momento da experiência, da visualização, da análise de uma circunstância. Levanta, desce à casa do oleiro, e ali eu falarei contigo. Ele não ia falar antes nem depois, era lá na casa do oleiro. O que Deus falou para Paulo, e eu volto ao primeiro texto. O que Deus falou para ele? Levanta-te, fica em pé. Eu apareci a você para o escolher como servo. Maravilhoso. Você foi escolhido para servir ao Senhor, ser funcional no reino, ser operativo, operador, ter uma função positiva, uma função dinâmica, uma função de fazer acontecer. Ele não te chamou para ser omisso, para ser indiferente, para ser um questionador, para ser um qualquer. Não, Ele te chamou para ser um servo. Servo operante no reino. Diz mais, a fim de que conte aos outros o que você viu hoje. Estou no texto original, que nós começamos. E por terceiro, para que você anuncie o que eu vou mostrar depois. Eu repito, Deus não fala a homens caídos. Deus não fala a homens que não querem compromisso. Deus fala a homens que, mesmo que inconsciente, mas querem servir. É assim que Deus opera
conosco. É assim que Ele trabalha na nossa vida. E se esse homem estiver caído por situações como assim, esteve Jeremias, Ezequiel, Neemias, Elias e muitos outros, a palavra dele é sempre esta: levante-se, ponha-se de pé. Eu quero falar com você. Eu quero compartilhar com você. Eu quero revelar a você os meus propósitos. E os meus propósitos são bons, agradáveis. Propósito e vontade, queridos, é a mesma palavra diferente com o mesmo sentido. A vontade do Senhor é sempre boa. Os propósitos do Senhor são sempre bons, agradáveis e perfeitos. Então tudo que está acontecendo na nossa volta, incluindo você, envolvendo você, me incluindo, me envolvendo, faz parte dos propósitos de Deus. Ah, mas eu não me conformo, não aceito, não... Clama ao Senhor. Ele vai te explicar. Às vezes, a tua busca por Ele não precisa ir num monte. É como Jesus disse lá em Mateus 6. Vai lá no teu quartinho, teu quarto secreto, no teu momento particular. Fecha a porta, ou seja, é você e Ele, não é você e outros. Eu vou ver o que diz a notícia para saber o que Deus... Não. É na palavra. Vai lá para o teu quarto, vai lá para o teu lugar secreto. O seu lugarzinho de oração. Busca Ele lá. Vai para a tua casa de oleiro. É onde as coisas estão acontecendo. Vai lá. Não é tempo de olhar os outros e criticar os outros. Não é tempo de ficar avaliando. E aí, porque Deus não fala comigo? Porque Deus falou com fulano? Querido, nem todos se deram tão bem assim. Nem todos tiveram sucesso. Mas cumpriram o propósito do Senhor. Por isso estão aqui, na chamada galeria. Não é só galeria de fé, é galeria de fé e de obras. Fizeram alguma coisa, fizeram a diferença no seu tempo, deixaram a sua marca que nos alcança até hoje. 20 séculos depois, 21 séculos depois, ainda somos alcançados. Ou mais, tem alguns do Velho Testamento, 20 séculos só do tempo pós-ressurreição. Levante-se. Ponha-se de pé. O Senhor quer falar com você. Levante-se. Fique sobre os seus pés. O Senhor está falando com você. E você vai contar. Você vai anunciar o que Ele está fazendo hoje. A boa, agradável e perfeita vontade dEle está acontecendo hoje. Conte isso. Você pode cantar. Além de contar, você pode cantar. Você pode cantar. Eu tenho um Deus que é um Deus de maravilhas. Você pode fazer isso. E começar a contar das maravilhas dele na tua vida. Querido, não estamos em tempo de viver as maravilhas que Deus fez na vida de outros. Não. Estamos no tempo de contar as maravilhas que Deus está fazendo na nossa vida. Na nossa. Eu não posso olhar a sua vida e glória a Deus. Eu dou glória a Deus pelo que Ele está fazendo na sua vida, mas eu dou glória a Deus pelo que Ele está fazendo na minha. Você me entende? Eu dou glórias a Deus pelo que Ele está fazendo na minha casa. Eu dou glórias a Deus pelo que Ele está fazendo na minha família. Eu dou glórias a Deus pelo que Ele está fazendo no meio da nossa comunidade. Aquilo que diz respeito diretamente comigo. Eu não fico contando, eu dou glórias a Deus sim pelo amigo lá, que tem uma igreja, está acontecendo, uma família que está acontecendo, que comprou a casa, que comprou o carro, que conseguiu trocar, que foi curado. Hoje eu vi uma dessas pessoas que trabalham na linha de frente aí com a saúde pública, na primeira linha de defesa, como diz lá os técnicos, uma enfermeira, num grande hospital aqui em São Paulo. Ela falou, se eu posso dizer alguma coisa, depois ela dá algumas explicações sobre um determinado medicamento, ela disse, eu não sei se isso vai resolver, não tem parâmetro técnico para isto. Ninguém tem
a saúde do mundo. Não tem um perito, não tem um técnico, não, isso aqui resolve. Não, estão fazendo experiência. Ela falou mais do que isso, porque isso aí a gente ouve todo dia. E ela falou, já estou cansada disto. Mas o que eu quero dizer para você, ela dizendo, e aí eu comecei a me emocionar. Alguém disse que um gato miar e eu chorar, simples, né? Mas ela disse assim, você sabe, em um mês, quantas pessoas entraram no hospital, foram internadas, alguns até na UTI, mas hoje, ela falou, só no hospital que eu trabalho. 1000. Fechamos ontem. 1000. Ela falou, desses ninguém fala. Atrás deles ninguém vai. Ela falou, mas eu sou testemunha que através do nosso trabalho, da nossa dedicação, sem remédio efetivo, sem vacina específica, sem isso, 1000. Quantos morreram? Só se fala dos que morreram. Só se fala da falta de leito dos hospitais e dos EPIs, né? Mas ninguém fala dos que estão sendo curados todos os dias. Alguns têm os melhores dias dentro do hospital, porque volta lá para uma situação de pobreza, de miséria. Lá vai ter o verdadeiro afastamento, porque a família está toda desequilibrada, toda desestruturada. E ela falando e eu me emocionando e chorando. Eu falei, não é verdade, Deus? E muitos de nós ficamos inquietos porque morreu mais não sei o quê, porque foi 400, porque foi 600, porque 700, que é por... E quantos? Fica em pé. Isto, levante-se. Fica em pé. Levanta suas mãos assim, ó. Levante sua cabeça. Comece a louvar o nome do Senhor. Bendirei ao Senhor em todo o tempo. Bendirei ao Senhor em todo o tempo. O meu louvor está sempre na minha boca. Eu cantarei cânticos novos diante do Senhor. Sabe por quê? Porque verdadeiramente Ele, o Senhor, o nosso Deus, o Deus de Israel, o Senhor da igreja, o nosso Pai de amor, tem feito maravilhas. Eu posso pegar o Salmo 126? Contextualizar agora, trazendo uma linguagem bem contemporânea. Sim, sim, é verdade. O Senhor tem feito grandes coisas por nós. Por isso estamos alegres. Por isso estamos aqui. Por isso estou aqui falando para você. Cumprindo o meu papel, cumprindo a minha função. E você cumprindo o seu papel. Você é servo, eu sou servo. Fale das coisas de Deus hoje, o que Ele está fazendo hoje. Eu não preciso, querido, como o profeta disse, Senhor, eu estava lendo na história e ouvi das coisas que antigamente foi feito, então traz de volta, faz de novo. Ele já está fazendo, querido. O Senhor é grande, Miqueias fala isso, o Senhor é grande, poderoso e Ele está no nosso meio, fazendo maravilhas, fazendo as coisas acontecer. Se Ele chamou um e diz, olha, eu te chamei para ser meu servo, então se levanta, se coloca em pé, anuncia, anuncia. Fala das coisas que você está vendo hoje, que você está vivenciando hoje. Não é que aconteceu ontem, não, é hoje. E anuncia profeticamente o que você vai ver amanhã, ou o que eu vou fazer amanhã. Eu queria deixar essa palavra com você. É uma palavra de ânimo, de vigor. É uma palavra de desafio. Para você não olhar circunstância, mas olhar o amor do Pai, a ação do Pai e o propósito do Pai. Põe tua mão direita sobre o teu coração. Eu vou orar por você agora. Vou apresentar você diante do altar daquele que é o Deus Todo-Poderoso, único e verdadeiro Deus. Aquele que sabe exatamente o que está se passando com você. Aquilo que está dentro de você, o mais oculto, o mais secreto, Ele sabe. Sabe aquela lágrima que você chorou
no seu particular, não deixou ninguém ver, porque você não queria dar uma de fraco. O Senhor viu. Sabe aquela lágrima que você chorou diante dele, orando? Aquela foi recolhida. Foi levado ao céu, está lá dentro do trono dele. Ele está atendendo já entrou com provisão sobre a tua vida. É diante dele que eu quero te apresentar agora. É diante dele que eu quero levantar essa palavra de oração em teu favor. Sim, em teu favor, para que você continue nessa lista de homens e mulheres com quem Deus falou. Levanta-te, fica em pé. Eu tenho algo grande para você. O que você vê hoje, você pode não entender, mas você vai entender depois. Meu Deus e meu Pai, teu nome é santo. E diante do Senhor, Pai, buscando entender tua graça, tua bondade, tua misericórdia, eu coloco cada um agora, Senhor, desde aqui, nesse espaço, nesse ambiente que estamos agora. Cada um da comunidade apostólica Monte Sião, onde estiver, com a sua família, com seus filhos, aqueles que são amigos, que são conhecidos, aqueles que estão nos assistindo agora, não importa se no tempo real do nosso horário aqui ou depois, não importa. Quem estiver ouvindo, ao tempo em que estiver ouvindo, eu coloco cada um diante do teu altar. Altar de graça e de misericórdia. Para que recebam a alegria do Senhor. Mas antes da alegria, que recebam a tua paz. A tua paz. A paz que o mundo não recebe porque o mundo não entende. Mas o Filho do Senhor entende. Então ministre, Senhor, libere. Que Ruach HaKodesh, que o Espírito do Santo libere agora sobre cada um da tua Shalom. Em contrapartida, que sejam envolvidos agora pela alegria do Senhor. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. E se não tivermos força, Senhor, desfaleceremos. Então, Ruach HaKodesh, funciona em nosso favor, em favor dos teus filhos, de todos, daquele que está se sentindo bem, está se sentindo forte, está caminhando, mas também daquele que está fraco agora, se sentindo sozinho, abandonado, está olhando em volta e não tem tantos recursos assim. Não deixa faltar, Pai. Que essa palavra liberada agora, para ficar em pé, se levantar e ficar em pé, seja como a palavra de Elias para a viúva de Serepta. Porque eu declaro profeticamente na tua casa, meu irmão, na tua casa, minha irmã, na tua casa, pai, na tua casa, mãe, não vai faltar nada. Na tua mesa não vai faltar nada. Em um nome poderoso do Senhor Jesus, eu declaro isto. Porque você um dia foi escolhido pelo Senhor para Ele falar contigo, Ele tem falado com você, mas confia que levanta esse ânimo. Você pode não estar em pé fisicamente, mas levanta por dentro, levanta, fica em pé e recebe a palavra de ânimo. Aquela viúva estava com palavra e com o sentimento de morte. Eu vou fazer um bolo pequeno para que eu e meu filho comamos e amanhã vamos morrer. Eu rechaço essa palavra sobre a tua vida. Não vai faltar recurso. Ninguém vai morrer na tua casa. Não vai faltar provisão na tua casa, porque o meu Deus é Deus de toda a provisão. O meu Deus é Yahvé, Jiré. Ele é o Deus de provisão. Ele é Deus de saúde. Ele está trazendo saúde agora. Eu vejo casas, várias casas. O poder do Senhor se manifestando, entrando pelo telhado e alcançando cozinha, e alcançando quarto, e alcançando sala, trazendo saúde. Eu repreendo toda manifestação de enfermidade, de doença na tua casa.
toda alma ferida, toda alma que está agora se sentindo abatida, desanimada, frustrada, eu repreendo em nome de Jesus, em nome do príncipe da vida. Eu repreendo toda manifestação de depressão, de melancolia, de agonia, de desejo de morte. Eu repreendo em nome de Jesus. Por mais forte, por mais comando que tenha esses demônios, eu repreendo em nome daquele que é Senhor da vida, cuja palavra está sendo liberada agora. Que haja alegria, que haja ânimo, que haja vigor. Nenhum abatimento físico, não, nenhum abatimento físico. Porque o tempo que nós vivemos não é tempo de brincadeira, é tempo de seriedade. É tempo dos verdadeiros que confiam em Deus, verdadeiros filhos de Deus, se levantar. Querido, não esqueça que sobre a tua casa existe a marca do sangue do Cordeiro de Deus. Sobre a tua vida, sobre a tua família. Levante a tua voz e comece a agradecer, comece a bendizer o nome do Senhor. Porque Ele te poupou. Ele tem te poupado dia a dia. Talvez você conheça pessoas que já esteja internado, já esteja na UTI, talvez já tenha morrido. Mas você está em pé, na tua casa estão em pé, os teus filhos estão em pé. Não tem, pode ser até um tempo de escassez, mas não vai faltar. Não vai faltar. Ao final desse tempo, dessa pandemia, você será outra pessoa, mas começa hoje, começa agora, a se colocar em pé, a se levantar, a se colocar em pé e louvar e bendizer o nome do Senhor. Diga comigo, em todo o tempo eu louvarei ao Senhor, não importa a circunstância, ainda que teus olhos não vejam, declare por fé e você vai ter surpresa. Prepare-se, querido, prepare-se para ver as surpresas de Deus, prepare-se para ver as intervenções extraordinárias, maravilhosas do Pai sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Prepare-se, porque se você não estiver preparado, você não vai ver. O Senhor não fala com o homem caído. Ele fala com o homem que está disposto a se levantar. Mesmo que tenha caído, ele está disposto a se levantar. Mesmo que tenha feito alguma coisa errada, tenha se afastado, como aquele filho da parábola que Jesus contou. Quantos lá na casa do meu pai? Eu sou filho, eu estou aqui passando necessidade. Eu sei o que eu vou fazer. Eu vou me levantar e direi: Pai, pequei contra os céus e perante ti. Não sou digno de ser chamado filho, mas pelo menos me trata como um dos teus empregados. Você é filho amado, você é filha amada. O Senhor tem todos os recursos para você. Repito na palavra, o propósito, a vontade do Senhor é sempre boa, é perfeita e é agradável. É esta porção que eu declaro sobre você agora. É esta porção que eu declaro sobre você hoje. Em nome santo, poderoso do Senhor, Yeshua HaMashiach. Glória a Deus e aleluias. Glória a Deus e aleluias. Glória a Deus. Eu celebro diante dele. Eu celebro diante dos seus santos anjos. E digo a você: levante-se. Ponha-se de pé. O Senhor tem algo tremendo na tua vida. Mas não vai fazer na tua vida com você enrolado no sofá, com você deitado na cama, com você aí sem propósito. Não. Deixa o Espírito do Senhor renovar isso em você. Deixa o Espírito do Senhor renovar isso em você. Esteja pronto, disposto, em pé, para viver um novo tempo. Um novo tempo. Tempo de realizações, tempo de conquista, um tempo de vitória, em nome de Jesus. Amém? Eu não posso dizer assim, posso ouvir um amém? Porque eu não estou ouvindo. Você vai me ouvir dizendo amém. Que seja assim, em nome de Jesus. Antes de encerrar propriamente dito, eu quero dizer a você que, por razões próprias desse tempo, também estamos relembrando, trazendo à nossa lembrança algumas canções que cantamos juntos lá no templo, alguns momentos de louvor, de adoração. Por isso não estranhem
de repente a gente está falando aqui, é que a tecnologia permite a gente inserir um cântico antigo, uma expressão nossa, na palavra de hoje, nesse tempo. Eu quero louvar ao Senhor por cada um. Quero dizer a você, aqui no letreiro do vídeo, aparece a nossa conta bancária. Coopere com alegria, coopere com alegria. A palavra do Senhor diz: cada um coopere sem tristeza, sem constrangimento, segundo a medida da graça do Senhor sobre você. Então, coopere com alegria. A igreja tem os seus desafios, enquanto igreja tem os seus desafios, tem os seus compromissos. Louvo a Deus por todos aqueles que têm sido fiéis, cooperadores fiéis, compromissados, e peço todos os dias por aqueles que, por alguma razão, não têm sido tão fiéis assim. Então, aqui tem o nome no banco, a conta, direitinho, faça o seu depósito, faça a sua transferência, faça a sua TED, não tem problema. Contanto que você ofereça uma oferta ao Senhor, contanto que você entregue seu dízimo ao Senhor, porque o dízimo, querido, é uma demonstração da tua fidelidade com Ele. E é pelo teu dízimo que Ele mantém a tua casa, mantém os teus celeiros, como diz a palavra. Pela tua oferta, é uma demonstração da sua alegria, do seu contentamento diante dEle. Então, pela tua oferta de gratidão, pela tua expressão de alegria, o Senhor te recompensará, na medida que está na palavra, 30, 60, 100 vezes mais. Fique com o Senhor. Shalom. Shavuot Tov. Semana abençoada. Com saúde, alegria, prosperidade e paz. Fica com Deus.